Muito bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui segunda-feira, dia 6/7/2020. E os assuntos do dia dessa semana aqui, vamos ver de sexta-feira como é que fechou o dólar. Dólar fechou em meio ponto de queda, muito pouquito, mas pelo menos manteve dando uma estabilidade. R$ 5,32. Depois nós vamos comentar sobre isso daí, que nós temos alguma coisa para falar sobre tal coisa. Em relação ao nosso queridinho ministro da Economia, que eu não gosto muito. Inclusive eu vi até nos jornais de esquerda uns anúncios bem interessantes aí de denúncia braba aí, que se pegar o negócio o homem não fica, hein? Se aconteceu o que estava naqueles jornais lá, eu não sei não, hein? Mas dizem algumas pessoas que não é para confiar naquele jornal, não sei. Esse jornal é jornal, tá? Pelo menos a revista é revista, né? Revista, acho que é Fórum, alguma coisa assim, eu não sei. Eu leio todas, as pessoas que são muito coisa. Eu leio tudo, eu faço as minhas análises, e porque uma revista para anunciar alguma coisa, porque ela sabe, porque se não fosse, se ela não tivesse comprovação alguma coisa por trás, gente, chega a ser crime, não pode, né? Então por isso que quando as pessoas falam assim, mas sei que é a versão opositora dando a versão dela, ué. É claro que ela vai pegar uma coisinha e dar uma inchada, mas tem coisas que, né, a gente tem que ficar de olho, Eu não sou desse negócio aí, eu não sou nem de um lado nem do outro, filho. Eu sou uma pessoa que gosta de ler tudo de tudo e eu fazer minhas análises. Bolsas internacionais, Bolsa do Brasil na sexta-feira ela subiu 0,6%, ficou em 96.700. Esse 96.700 tá faz tempo, hein? Olha, já faz acho que uma semana que eu tô falando, ela baixa um pouquinho, volta um pouquinho, mas sempre nesse tanto aí. E hoje as bolsas internacionais subindo bem. Então é capaz da bolsa brasileira aí dar uma arrepiada aí, hein? Hoje a tendência tá de subida, hein? Hoje a tendência está de subida. Vamos lá começar a falar um negocinho do dólar? Tem uns negócios aqui que é interessante. Câmbio da Infomoney, tá? Após real ser a pior moeda do mundo no primeiro semestre deste ano de 2020, dólar continuará subindo em 2020? É a pergunta que foi feita. No primeiro semestre deste ano, a nossa moeda foi a moeda mais podre, mais desvalorizada do planeta. Você tem noção do que é isso? Desvalorizar mais do que a Argentina, desvalorizar mais do que algum país, Cuba, desvalorizar mais do que a China, desvalorizar mais do que um monte de outros países paísito desse tamanho. Pois é, aconteceu isso. Um negócio feio, hein? Depois vocês falam que é bonito o dólar, a moeda desvalorizar, que o dólar subir é bom para o comércio. Você acha? Melhorou alguma coisa no comércio nosso? Eu não vejo, não. Essa historinha tem que parar, gente. Vocês têm que parar de ficar achando só porque alguém falou no coisa que é bom. Não é bom. Isso faz os brasileiros perderem o poder de compra. Isso daí aconteceu porque o nosso ministro deixa o negócio solto. E moeda não pode ter especulação. Moeda não pode ser instrumento para especulação. Isso destrói um país. Mas vamos dar sequência, vamos ver como é que é. Mas é que se não acontecesse isso, né? Vamos lá para a teoria da conspiração. Se não acontece isso, como que aprova essas reformas tributárias? Sei que reforma tributária que é essa. É melhor largar do jeito que tá, do como que eles estão querendo fazer. Esse aqui é irmão desse, filho. Todas as medidas até agora que eu vi esse homem botar lá e passar foi para prejudicar todos os direitos que as pessoas já adquiriram durante longos e longos anos. E você sabe o que vai fazer isso daí? Presta atenção no que eu vou falar agora. Sabe o que vai fazer isso daí que ele está fazendo? Não vai fazer melhorar a economia. Vai fazer o governo do PT voltar e ficar mais 20 anos aí. Escuta o que eu estou falando, hein? Você tirar
coisas que foi lutada. Não, mas é que nós temos que regular com o internacional. Nossa! Então é para ter a mesma lei que os americanos? Ai, que lindo! Então vamos ter a mesma lei que os americanos, mas a mesma moeda, um por um. Coloca um por um. Vamos colocar o mesmo salário mínimo que os americanos? Aí eu tô de acordo com você. Vamos lá, gente. Assim eu tô feliz também. Agora, fazer um esquema de escravidão do jeito que tá a nossa aqui, escravidão social, com isso daí, aí não. Tirar tudo quanto que é direito do trabalhador, desculpa, gente, desculpa, mas não pode. Não pode. Não pode. A parte social, ela não pode ser destruída. Tem as coisinhas, alguns detalhezinhos que é bom dar uma corrigidinha aqui e lá. Mas tirar. Pois é. Sabe, que quem apoia isso daí parece que não trabalha como funcionário, não sabe como é que é, não. Você não quer mais 13º? Só que o IPTU vai continua vindo no final do ano. IPVA também continua no final do ano, porque o 13º, hoje em dia, ele é para pagar impostos pesados de virada de ano. Já pensou se tira 13º? Como é que você paga esses impostos? Você tem que aprender a acumular durante os meses? E tá sobrando para você acumular para os meses? Para chegar lá na frente, como é que vai ser? Gente, eu não vejo com bons olhos. Essa notícia que eu vi na revista Fora, lá naquele 247, sei lá o que é o site lá, eu vi na desindicação do Google lá, que passa lá, né, quando você mexe no celular. Uma denúncia braba em cima do ministro lá. Espero que seja possível até tirar, porque eu não gosto desse ministro. Não gosto porque ele não tem amor, cara. Ele não tem amor. Ele não ama. Assim, no sentido do social. Ele preza muitos números e tal. É um economista, só economista. Ele tinha que ter um pouquinho de um sangue vermelhinho aí, porque senão não dá, hein? Tem que dar uma mesclada, gente. Só de um lado não dá. Política e overage dos bancos foram apontados como explicações, mas a melhora global do dólar deve ajudar a divisa brasileira. Eu não sei aonde, piora. Mais do que a forte desvalorização do real, em comparação ao dólar, o fator que mais surpreendeu analistas no primeiro semestre de 2020 foi a volatilidade da moeda brasileira. É o que eu venho falando. Isso aí assusta, gente. Assusta qualquer investidor do planeta. Se o cara que é investidor, ele tinha que controlar o negócio do câmbio. Por que não fez até agora? Engraçadinho, né? Deveria ter feito. Olha lá, estão falando aqui. O que eu falei lá atrás, estão falando agora. Pra vocês verem, né? Pois é. Quem acompanha o canal está sempre antenado e sabendo das coisas que está acontecendo. Durante a primeira metade deste ano, o dólar teve uma valorização de 35,6% sobre o real, o que tornou a moeda brasileira a pior de todas as 34 divisas mais líquidas do mundo no período. Tudo bem, então não foi de paizinho vagabundo junto também não, mas 34 divisas, né? Não é pouca coisa, né? É países iguais e parecidos com o do Brasil, né? Como no primeiro dia de junho, o real teve o melhor desempenho dentre todas as taxas de câmbio do planeta. Nossa Senhora! A volatilidade, aqui eles mostram a taxa de volatilidade, aqui uma coisa assim absurda. Então, tem essa questão aí que precisa ser corrigida. Eu gostaria muito que o Brasil pudesse ter contas de pessoas físicas em dólar também. Eu acho que seria muito produtivo e muito bom. Vamos lá, outra coisa interessante. Na Infomoney também. Por que boicote de anunciantes causa mais estrago à imagem do que ao bolso do Facebook? Vejam bem. Nós estamos tendo um boicote muito grande por causa de permissividade de fake news, de algumas coisas do gênero. Pelo Facebook, e algumas empresas grandes, gigantescas, estão, cortando isso daí. Porque não querem envolver a sua imagem com aquilo lá. O YouTube, eu lembro, porque eu mexo com o YouTube há alguns anos. E eu lembro que
o YouTube, depois de algumas denúncias, ele teve que fazer algumas adaptações e fez adaptações. Ele restringiu bastante coisa, então não pode falar palavras feias, e a gente assina contrato, viu? Não pode falar palavras feias, não pode ter incitação de ódio, não pode ter, como é que se diz? Não pode ter fake news, tem um monte de coisinha lá. Se eles cortam a monetização, né? Então eles pegam, a primeira coisa que eles fazem é cortar a monetização, e se a pessoa tá fazendo muita coisa de violência, alguma coisa assim, eles pegam e arrancam fora mesmo do canal. Eles dão uma analisada lá, depois eles pegam e pregam o porrete. Bom, vamos lá. Por que eu tô falando isso daí? Isso daí é uma tendência que começou lá atrás, e o que acontece? Dizem as más línguas que, inclusive, presidentes da República, tanto daqui quanto lá dos Estados Unidos, de alguns outros países, tiveram influência nas votações das pessoas devido a, abre aspas, fechas robôs e tudo mais. Aí você deixa fluir a coisa lá, mas notícias falsas, né? E na política tem um negócio que é interessante, que é o seguinte: quando você faz muito, como é que eu posso falar? Terror, assim, né? No sentido de falar, olha, se entrar outro, vamos todo mundo virar comunista amanhã. Mas, gente, não é assim. Porque se fosse assim, os 20 anos que eles ficaram no poder seria de muita incompetência. Não é assim que funciona. Eles não fizeram isso porque o Congresso é movimentado por algo central. Não tem, você pode perceber no Congresso, todo mundo que tenta o radicalismo de um lado ou de outro, o Congresso vai e suprime, porque lá o pagode é outro, o negócio é diferente. Mas é o tal do Centrão. Mas claro que é o Centrão. E você acha que aquelas pessoas foram votadas e eleitas em cima do quê? Em cima de votos, em cima de alguém que quer uma pessoa mais ponderada, e não uma pessoa que chega e fazendo todas as coisas que tem que fazer. Não é assim que funciona. Então, quando eu escuto essas coisas, eu falo assim, gente, mas não é assim. Não, mas estava em iminência porque eles estavam querendo implantar um governo, porque eles... Claro que quer. Você acha que não quer? Do mesma forma que a direita gostaria muito de implantar um governo militar, a outra parte gostaria de implantar um governo socialista. E conseguiram tanto um quanto o dois? Não, porque graças a Deus tudo vai para o caminho do meio, um centro, um pouco aqui, um pouco lá. Então, tipo assim, o governo entrou socialista, você começa a ter umas leis um pouquinho mais voltadas para o socialismo. Entrou da direita, você começa a ter um pouquinho mais de leis voltadas para a direita, para a questão da direita. Mas não que vai mudar da água para o vinho de um dia para o outro. Isso não existe, gente. Não existe, não. Leva tempo, tem que explicar, o Congresso tem que aceitar, a população tem que aceitar. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso daí? Do boicote das empresas com o Facebook. Porque é o seguinte... está tramitando a tal da lei do fake news no nosso Congresso. E isso pesa. Isso mostra a nocividade que existe na mídia social, na rede social. De duas uma. Ou isso ajuda a resolver o problema e não precisa mais da lei, ou a lei vai passar porque a pressão mundial e as novas tendências dizem que isso não pode. Você fazer apologia a coisas feias e coisas ruins, gente. Está certo? Claro que está certo. Está errado? Também tá. Porque tudo tem o certo e o errado junto. Vai das pessoas começarem a mesclar. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas isso aí deveria ser mais discutido mais, deve ser analisado mais. Eu concordo com você. Só que pelo que eu saiba, isso já faz 3 meses que está aí. Será que em 3 meses vocês, os políticos, não conseguiram pegar e estudar meia dúzia de lei que está ali? Umas folhinhas que estão ali? Então todas as outras votações pode votar sem ler muito tempo. Essa tem que ler mais.
É assim que funciona? Não, eu não engulo essas coisas não, gente. Eu não engulo. Então, para mim, tem que fazer votação sim. Espero que passe, mas não como está. Porque tem coisas lá que de fato cerceia a liberdade dos seres humanos. Mas nós devemos, proibir, que eu já falo todas as vezes, tem que ter na lei lá, falando, proibido alguém ter mais do que uma conta no Facebook, no Instagram, não sei aonde, porque não pode ter um monte de conta. É uma conta por CPF, porque se tiver um monte de conta, se você tem um monte de coisa burlando o negócio aí. O cara vai criando um monte, ninguém sabe quem que é, que deixa de ser, e vai lá criando aquele mundo e vai fazendo um monte de coisa. Não pode, né? Não pode. Simples assim. Não sei se vocês estão entendendo. Então, tem coisas boas, tem coisas maravilhosas que precisam ser resolvidas. Mas tem coisas que também não dá. Uma pessoa criar, eu acho muito ofensivo, uma pessoa pega um desenho, coloca a cabecinha, vamos lá, pega um desenho, pega a cabecinha de alguém, coloca lá num desenho para fazer aquilo lá. Não é charge, gente, isso daí não é charge, isso aí denegria a imagem de uma pessoa. Charge é você pegar um desenho, fazer tipo de uma sátirazinha, é outra coisa. Agora você pegar a foto de um, colocar no alguém fazendo uma lambada, dançando não sei o que, cara, isso pra mim é crime, isso pra mim é feio, isso pra mim é ataque. A gente não pode permitir com que as pessoas fiquem se atacando. Nós temos que acabar com a violência não pode ter. Rede social tá tendo muita violência. As redes sociais não permitem e não aceitam com que algum irmão venha concorrer com você, por exemplo. Um exemplo. Nós estamos falando da política do grande. Vai entrar agora as eleições municipais, por exemplo. Vai ter um monte de candidato a vereador na cidade. Uns apoiando um prefeito, outros apoiando outro candidato, que apoia outro e outro. Então vai começar uma guerrazinha, porque os próprios candidatos a prefeito estimulam essas briguinhas nas coisas, quando vai falar na propaganda eleitoral, por exemplo, certo? Que vai estimular o quê? A briga entre os vereadores. Aí os caras vão... Não, porque é o meu prefeito que tem que entrar. Porque o meu prefeito é melhor que o seu. Porque o meu prefeito... Meu filho, ó, não interessa. Deixe cada um expressar as suas ideias. Nós temos que amar todos. Mas aí, cara... Se ele tá fazendo isso aí, fazer o quê? Deus depois vai julgar a pessoa. Fazer o que vai fazer? Eu não tenho como controlar. Então, gente, vamos tomar um cuidado, que estímulo ao ódio não é bom. Espiritualmente, então, isso aí é uma coisa assim horrorosa. Vamos lá. Mais uma noticiazinha da Infomone, pra gente dar encerramentos aqui. Reformas ganham nova chance no Congresso após adiamento das eleições. Após entrar em stand-by por conta da pandemia do novo coronavírus, pauta de ajuste fiscal ganha espaço para caminhar no segundo semestre. A custo do quê? De tirar todos os benefícios dos funcionários. Oh, que bonitinho. Senhor ministro da Economia, o senhor quer ajudar os funcionários? Então o senhor tira aqueles 10, 11% do INSS que o funcionário tem que pagar. Deixa a empresa pagar. Não desconta do olerite do funcionário. Deixa ser net, integral. Não deixa permitir descontar outras coisas absurdas do olerite. O salário da pessoa tem que ser o mais integral possível. Isso é ajudar o funcionário. E não pegar e tirar esses custos, em vez de tirar do funcionário, você está tirando da empresa. Você quer ajudar a empresa e não a pessoa, o ser humano. É porque senão não consegue concorrência, não consegue... Então por que nós não vamos colocar todas as leis então? Vamos fazer igual os impostos do Paraguai, né? Por que não copia do Paraguai? É tão bom, o país está crescendo, que é uma beleza, de indústria, empresas lá. Ele é como se fosse o Simples Nacional, até para as multinacionais. Sim, as multinacionais não conseguem ficar fazendo aquelas manobrinhas que elas fazem. Né? Seria tão bonito o imposto em cima do faturamento e não sobre o lucro, tal, porque quando é lucro eu consigo maquiar o negócio.
né? Por que a gente não muda isso daí? Mudando isso daí, deixando todo mundo como se fosse um grande Simples Nacional, as empresas pequenininhas conseguem comprar e vender para as grandonas, porque as grandonas não querem comprar das pequenininhas, senão não consegue abater o ST, não consegue abater dos negócios. Então o buraco não é aí, viu, o ministro? O buraco não é aí não, viu? Eu aconselho o senhor a conversar com um contador, com vários contadores. Pega esse contador que está trabalhando, não é contador de historinha não. É contador que atende as empresas e vê as dificuldades das pequenininhas, das pequenas empresas, para poder vender para uma empresa grande, que as empresas grandes não querem, porque ela não consegue ter crédito de PIS, de COFINS, de ST, de ICMS. Porque as Simples Nacionais é deduzido tudo de uma vez. Então vamos acabar com esse negócio de dedução? Vamos acabar. Quer resolver o problema? Todos igual o Simples Nacional, até as gigantes, com progressão em cima do faturamento. Faturou tanto, então o imposto vai subindo conforme o faturamento. Isso é justiça. Isso é justiça. O que está querendo fazer? Desculpa, mas eu não engulo. Desculpa, mas eu não engulo. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe, mas nos abençoe mesmo. Namastê.